Bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar novamente nessa casa de luz, nessa casa de amor, para mais esse encontro fraterno, né? Que tanto nos proporciona aí a alegria de estarmos juntos e o contato com esses espíritos benfeitores que estão aqui nesta manhã a nos auxiliar. Bom, para esta manhã foi solicitado que a gente tratasse de um dos temas aqui do livro do Divaldo Pereira Franco, é uma psicografia dele, através do espírito de Joana de Ângeles. Né? O Divaldo Pereira Franco, ele reside na Bahia, em Salvador, onde ele tem toda uma obra social que é desenvolvida aos mais necessitados, aos nossos irmãos mais carentes, que é a Casa do Caminho, lá em Salvador. Então, essa casa de acolhimento, ela propicia várias obras e vários benefícios a todos que dela adentram. E o Divaldo, ele é muito respeitado, né? Um orador, um médium, bastante respeitado pelo trabalho que está desenvolvendo em prol dos mais necessitados. E com a sua mentora, Joana de Ângeles, ele já tem psicografado em torno de 250 livros, 250 obras, né, a nos ajudar aí nas nossas reflexões diárias. E dessas 250 obras, umas 60 aproximadamente foram ditadas pelo espírito de Joana de Ângeles. Dessas 60 obras de Joana de Ângeles, não é? Que se utilizou da mediunidade do Divaldo através da psicografia, 30 delas já foram publicadas em outros idiomas e 5 delas já traduzidas por Braille, inclusive. A gente que vem falando de inclusão social, nada melhor do que esse procedimento para nos auxiliar. Então, nessa manhã, que todos nós possamos fazer essa reflexão através dessa obra, que é de psicologia transpessoal da Joana. E esse livro, Desperte e Seja Feliz, pelo próprio título, já nos puxa como se fôssemos imã para entrar em contato com essas breves palavras. Né? Essa obra ela tem em torno de 30 temas, e nesses 30 temas são considerados aí fundamentais para que a gente possa refletir sobre o nosso modo de pensar, sentir e agir. Então é um convite, de fato, para a nossa reformulação íntima, um novo olhar para a nossa continuidade de existência, buscando a nossa reforma íntima. Enfim, mas se nós recorrermos então ao dicionário, desperte e seja feliz. E o que é despertar? Então, despertar é o que o dicionário nos coloca, é acordar, é nos tirar daquele sono, daquela inércia, e nos dar novas energias para que nós possamos continuar na nossa caminhada. E felicidade, desperte e seja feliz. Então vamos acordar, né? Mas vamos acordar, vamos despertar do sono para quê? E ela coloca, para encontrar a felicidade. Mas o que é felicidade? E tem um livro bastante interessante, que é o Espiritismo de A a Z, que ele nos coloca o seguinte, que a felicidade, nós a encontramos quando nós temos a ausência de sentimentos ruins, quando nós buscamos a compreensão e encontramos uma satisfação íntima. Então seria a ausência do mal, porque quando encontramos a felicidade, seja ela física ou moral, o mal passa a ser parte de um passado em nossas vidas, e não mais um presente. Então seria a serenidade da nossa alma. E se encontramos a serenidade das nossas almas, nós nos aproximamos de Deus.
E nesse aproximar de Deus, então, nós reformulamos o nosso pensamento e o nosso sentimento voltados única e exclusivamente ao amor. Então, a Adevail David, ele nos coloca o seguinte, que muitas vezes nós passamos por uma existência por um determinado período de tempo, que de acordo com a programação reencarnatória de cada um de nós, se faz necessário. Então a vida, ela para cada um de nós tem um tempo, 30 anos, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, de acordo com a necessidade do nosso espírito para o nosso aprendizado. Mas quando nós estamos na matéria, quando nós estamos encarnados, nós pensamos que que o tempo demora muito para passar. E muitas vezes nós não damos importância para o tempo. E vamos vivendo, vamos tocando a vida. Quando nós regressamos à pátria espiritual, quando nós voltamos para a nossa verdadeira morada, que é a morada dos espíritos, é a pátria espiritual, então nós percebemos que esse tempo é apenas um piscar de olhos. E nós começamos a fazer uma reflexão, então, de toda a nossa vivência nesse planeta que nós passamos, o planeta Terra, e nós começamos a refletir tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós não fizemos, tudo aquilo que estava programado e que nós deixamos para trás, porque o tempo foi passando e nós não nos demos conta. Mas por que a gente passa pela vida sem se dar conta? E a Joana coloca que muitas vezes é porque nós ficamos muito tempo presos, chorando, e perdemos muita parte da nossa vida reclamando com as coisas que não dão certo. E a Joana, a própria Joana de Ângeles, a nossa mentora, a nossa benfeitora dessa manhã, ela nos coloca, né? Mesmo entre lágrimas, prossiga. Então, mesmo que nós estejamos tristes, aborrecidos, descontentes com o resultado das nossas ações e das nossas vidas, é o que ela coloca, mesmo entre lágrimas, prossiga, não desista. Jesus nos ensinou e nos colocou, vinde a mim. Então vejam, quando Jesus nos coloca, vinde a mim, depende de quem? De nós, de um ato nosso, de uma ação nossa, em que? Em caminhar, em se dirigir até Ele. Então, vinde a mim, levante, caminhe, ande. São ações que nós precisamos desenvolver para ir ao encontro do Mestre e receber os benefícios. Seremos ajudados? Sem dúvida nenhuma, mas depende de um movimento nosso de caminhar, de levantar, de despertar, de acordar, de ir ao encontro das conquistas. Então, é como a Joana coloca, se nós ficarmos sentados, nos lamentando, chorando, não vai nos ajudar, não vai nos agregar ou contribuir com nada daquilo que nós estamos precisando naquele momento, né? A própria Joana, ainda em uma das suas obras, coloca, caiu, levanta e prossiga, porque não há mérito em ficarmos ali no chão. O Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição de número 99, inclusive já foi tema de uma palestra aqui na casa, ele coloca, persiste e segue. E ele foi desenvolvido através de uma carta que o Paulo escreveu aos Hebreus, onde ele coloca, mesmo com as mãos cansadas e com os joelhos desconjuntados, não desistam da luta, prossiga e segue. Então todos eles nos dando ali os recursos necessários para que nós possamos sair dessa tristeza,
sair dessa melancolia e prosseguir, né? Tomar as rédeas ali da nossa vida e caminharmos. Por quê? Porque todos esses sentimentos, todos esses pensamentos de melancolia e de tristeza, eles não estarão nos ajudando na nossa caminhada, né? E ela então inicia, a Joana, nesse livro, Desperte e Seja Feliz, no tema de número 7, ela nos propõe para nós estudarmos então 3 inimigos, que é exatamente o título do tema do item 7. E ela coloca que tudo começa com esses 3 inimigos. E todos os outros que nós temos no nosso dia a dia, nas nossas relações, são desdobramentos destes 3 sentimentos, destas 3 situações. É o que o próprio Evangelho nos coloca para nós tomarmos cuidado com os 2 males da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo. O que é o orgulho, senão aquela visão distorcida que nós temos da nossa própria individualidade, de nós nos acharmos melhores do que os nossos semelhantes. E não somos. Se nós já temos um desenvolvimento numa determinada área e o outro não, simplesmente é para a troca, é para aprendizado, e não para nós nos colocarmos numa condição melhor do que ao nosso irmão. E quanto à questão do egoísmo, aquela necessidade de concessão, de vantagem única e exclusivamente para nós, como se as coisas fossem feitas somente para nós e para nossa satisfação, e não são, né? São males da humanidade que prejudicam o nosso desenvolvimento. Então é como foi colocado, para que nós possamos nos desprendermos desses vícios. E esse desprendimento é como se nós fôssemos fazer uma viagem de balão. Como é que o balão voa muito mais alto e nos dá uma visão plena de toda a paisagem? Quando nós retiramos aqueles sacos de areia e vamos deixando cair aquele saco de areia. Então nós retiramos o peso e o balão voa muito mais alto. Da mesma forma, se nós quisermos então atingir uma visão plena da necessidade de evolução do nosso espírito, nós precisamos nos desprendermos dessa matéria que nos prende a determinadas situações. E olha só que bonito que ela coloca aqui nesse processo dos 3 inimigos. Ela diz o seguinte, que esses 3 inimigos, eles trabalham contra a nossa paz. E ainda que é semelhante ao vapor morbífico que contaminam. E antes que o indivíduo se dê conta, eis que está infectado, e só há muito esforço se libera da fumaça perturbadora de tais invasores. Então é aquela fumaça, é aquela nuvem de fumaça que fica sobre a nossa cabeça a perturbar a nossa paz. Mas paz, muitas vezes, nós não damos importância para a paz. Mas por quê? Porque estamos distantes dela. Porque não conhecemos ainda o que é verdadeiramente ter paz. Então, de novo, recorrendo ao dicionário, ele nos diz que a paz é a relação tranquila entre os cidadãos, a ausência de problemas e de violências. E o Espiritismo de A a Z nos diz que a paz é uma conquista do nosso espírito, que é um estado
de pureza da nossa consciência, mas que é trabalho de muito esforço. Então nós precisamos encontrar a paz no nosso coração se nós quisermos estar tranquilos, felizes, serenos. Quem já alcançou a paz, ele está distante do mal, tanto o mal físico quanto o mal moral. A paz lhe pertence. E se a paz lhe pertence, o que é que ele consegue projetar aos seus semelhantes? O amor, o carinho, a benevolência. Ele consegue, então, transmitir esta paz. Esta paz, ela se manifesta em nós através de Deus. Então, muitas vezes, quando nós nos queixamos que nós não sentimos a presença de Deus, é porque nós ainda não encontramos essa paz no nosso coração. A Joana, ela coloca aqui para nós, no Desperte e Seja Feliz, que nós estamos tão envolvidos, mas tão envolvidos com os nossos afazeres diários e com as condições necessárias da subsistência da matéria, que nós nos esquecemos de cuidar do nosso espírito. E com isso, esse cuidado excessivo com a nossa matéria, esse apego excessivo com a matéria, é esse vapor, essa nuvem de fumaça negra, só voltada para esse processo de conquista que rodeia o nosso cérebro. Mas essa nuvem é fruto do quê? Da criação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então nós precisamos nos libertar dessas vibrações negativas que estão em torno de nós e buscarmos então a paz do nosso espírito. E ela começa então a dizer que o que nos tira a paz são esses 3 inimigos, que são a depressão, o ressentimento e a exaltação. E esses 3 inimigos, o que eles proporcionam para cada um de nós? Além de tirar a paz do nosso espírito, proporcionam doenças para nós. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela nos diz o seguinte, que a depressão, até 2020, veja que estamos bem pertinho, já estamos em 2019, ou seja, até o próximo ano, final de 2020, dezembro do ano que vem, ela será a segunda doença mais comum e que vai retirar mais tempo e vida útil de todos os seres humanos, perdendo apenas para as doenças do coração. É isso que a OMS nos diz. A segunda maior que atacará a humanidade até o final de 2020. Então, a depressão, ela começa devagarinho, aos poucos, e vai se instalando em nós. E a Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte, né? Que ela diz assim, ó, referimos-nos à depressão, ao ressentimento e à exaltação, que são os 3 inimigos, né? Quando o cerco dos problemas torna-se aparentemente irremediável, ou seja, quando nós não conseguimos mais dar conta daqueles probleminhas do nosso dia a dia, os temperamentos de constituição mais delicada caem em depressão. Ou seja, quando nós não conseguimos dar conta desses problemas, nós caímos em depressão. E ela ainda vai um pouquinho além. Ela diz o seguinte, a depressão, ela é semelhante à noite inopinada, em pleno dia. É a nuvem ameaçadora que tolda o sol. É aquela nuvem que tira o sol, que só traz a noite em nós. É tóxico
que envenena lentamente as mais belas florações do ser. Ou seja, através da depressão, através dessas pequeninas coisas do dia a dia que nós não conseguimos mais resolver, nós passamos a enxergar a vida em tons apenas escuros. Então a nossa existência, ela perde a graça, ela perde a alegria. Nós passamos a enxergar apenas o preto e cinza. E nós nos colocamos numa condição de negatividade do nosso espírito, onde apenas temos eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não consigo mais. E todos esses sentimentos de negatividade vão se alastrando em todo o nosso organismo, nos paralisando e nos deixando dormir. Nós não conseguimos, como diz aqui o tema do título, nos despertar, acordar. Nós entramos naquele sono profundo, onde só a tristeza toma conta do nosso ser. E qual a orientação da nossa benfeitora? Que nós possamos, então, praticar o amor, que nós possamos praticar a caridade, que nós possamos praticar o entendimento entre as pessoas. Se nós sentirmos que estaremos entrando em depressão, porque ela nos traz ali alguns sintomas, nós não precisamos ter medo. Mas nós precisamos cuidar desse sentimento. Porque o que nos leva à depressão não é a doença em si, mas são os efeitos colaterais desses sentimentos que nós não conseguimos lidar com eles ali no nosso dia a dia. Então vejam que muitas vezes nós passamos por uma situação difícil, um pai, uma mãe passam por uma doença muito grave e nós achamos que o problema não é nosso. Para fugirmos. O problema é do outro, é do meu irmão. Então é ele que cuide. Ele que vá de encontro ali com as necessidades que eles precisam e que dê conta. É uma forma de fuga. Muitas vezes, nós vemos ali crianças que estão com atrito. E o que os pais fazem? Olha ali, como começa aquele sentimento de não atingir aquilo que nós queremos. O que os pais dizem para ela? Brigaram? Vai lá, dá um beijo no seu irmão, abraça a sua irmã. Ah, mas ela brigou comigo, não tem problema, abraça ela mesmo assim, beija ela mesmo assim. Então é desde pequeno que nós precisamos embutir esse sentimento da esperança, da concórdia, que se as coisas não estão bem naquele momento, que vão passar, porque tudo na vida passa, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Mas nós precisamos estarmos atentos a esses pequenos detalhes, esses pequenos desdobramentos do sentimento que acarretam um processo depressivo. Nós ainda temos como recurso, para ajudar-nos nesse processo de depressão, o auxílio médico. A psiquiatria está aí para isso, com seus recursos medicamentosos. Nós temos a psicologia, onde, através da terapia, nós possamos, então, ali expor aqueles sentimentos que estão nos levando à mágoa, à tristeza, ao ressentimento e à falta de perdão. E com aquele profissional, tratarmos desses sentimentos que nos propiciam esses efeitos colaterais. Nós temos ainda o recurso da prece. Jesus não disse a nós, vinde a mim? Vamos até Ele. Vamos em prece pedir ao nosso Mestre amado que nos dê a condição para que nós possamos nos valorizar. Nós somos amor, porque somos a projeção de Deus.
E se somos amor, por que é que vamos ficar nos colocando numa condição de que não posso, de punitiva para o nosso espírito? Então é preciso valorizar o que temos de melhor em nós. Precisa lapidar a nossa essência, tirar aquele carvão de nós e fazer brilhar a luz que o Pai nos concedeu quando nos criou. E ainda temos o recurso da religiosidade. O tratamento medicamentoso é importante, sim. A terapia é fundamental, sim. Mas a prática do amor, esta renovação do nosso ser, ela é fundamental para que nós possamos então remodelar esse nosso modo de sentir, de pensar e de agir, como a Joana coloca aqui para nós. Então, se a depressão nos invadir, vamos nos recordar desses recursos que temos e vinde a mim, como disse Jesus. Vamos ao encontro desses recursos, desses mecanismos que estão à nossa disposição. O segundo inimigo que nos tira a paz e que nos proporcionam as doenças, como ela coloca, é o ressentimento. E ela nos diz o seguinte: ele é parecido a mofo. Olha que pesado, gente. Vamos lembrar do pão embolorado, hein? Ou do alimento embolorado. Ele é parecido a mofo, que faz apodrecer o sustentáculo onde se apoia, utilizando-se de causas propiciatórias, desenvolve-se invariavelmente, alcança poder destruidor onde se fixa. Ou seja, aquele sentimento de mágoa, de falta de perdão, a uma ofensa recebida dos nossos semelhantes, é o que a Joana coloca aqui para nós. Parece com um mofo. Então aquele mofo, ele não começa com um pontinho em cima do bolo. Vamos lembrar do bolo, do pão que está lá na bancada da pia da nossa casa. Começa com um pontinho a apodrecer o alimento. E daqui a pouco, se nós deixarmos lá mais algumas horas, 2 dias, 3, o que acontece? O mofo toma conta daquele alimento. Então o ressentimento, a mágoa, a falta de perdão, a mesma coisa com nós. Invade o nosso ser e toma conta de todos nós. É como se o nosso organismo tivesse vários canos e entrasse aquela substância tóxica, e essa substância não sai, só entra. Apodrece o nosso ser e vai contaminando e nos angariando doenças para o nosso espírito. Sabe a torneira, quando vai recebendo a água impura? E na água impura, a torneira fica toda cristalizada por dentro, daqui a pouco só passa um fiozinho de água. Com nós também. O nosso organismo vai se contaminando dessas impurezas e nós precisamos colocar o quê? Os filtros. O filtro do perdão, do amor e da benevolência para com os nossos semelhantes. E a Joana, então, ela finaliza dizendo o seguinte, que é o terceiro inimigo que nos tira a paz e faz com que o nosso organismo adoeça. Ela coloca a exaltação, que é idêntica à faísca de eletricidade. Devora, atinge os nervos, produz relâmpagos de loucura, com trovoadas carregadas de impropérios e rebeldias, que estiolam os ideais da vida e despedaçam aqueles que lhe tombam as malhas. Ou seja, é só nós recordarmos das nossas ações para com os nossos semelhantes e nos recordarmos de uma palavra, uma ofensa que ele fez,
Aquilo atinge o nosso ser, é como uma agulhada que entra no nosso coração, nos espeta. E como é que nós agimos? Ao invés de nós nos portarmos como Jesus disse, nos recomendando a humildade, porque Ele diz que os humildes herdarão a terra. O que é que nós fazemos? Nós explodimos, né? Tal como o relâmpago, a eletricidade que a Joana nos coloca, nós saímos atirando. Nós exaltamos a nossa voz e queremos então nos colocarmos com força para com os nossos semelhantes. Então vamos nos lembrar que todos nós estamos aqui. Nós recebemos um presente que foi a vida, a oportunidade da encarnação. Esse presente valioso de Deus. Vamos nos recordar que estamos neste planeta para aprendermos uns com os outros. Vamos pegar esse presente de Deus, vamos cuidar dele e vamos fazer brotar o amor, porque é através do amor que nós estaremos crescendo. E quando retornarmos à pátria espiritual, estaremos aliviados. Vinde a mim que choras, porque eu vos aliviarei, porque sabemos que teremos cumprido o propósito da nossa vida, que é o aprendizado e o amor, como nos recomendou o Mestre Jesus. Muita paz a todos. Que assim seja. Queridos irmãos, paz, uma palavra tão pequena, mas tão importante para o nosso bem-estar e para o bem-estar da humanidade. Muitas vezes procuramos a paz no bom emprego, na mesa farta, no casamento idealizado. É certo que isso nos traz alguma serenidade, mas a paz verdadeira é um atributo do Espírito. Podemos encontrar a paz em qualquer situação que estejamos, quando sabemos conviver com as nossas dificuldades. Isso não quer dizer que nos conformemos com situações que não são muito coerentes com aquilo que desejamos. Devemos buscar aquilo que é melhor para a nossa vida material, mas com serenidade, com calma, com esperança, deixando que aquela ansiedade, aquele frenesi de conseguir tudo aquilo que queremos, vamos buscá-los suavemente, buscando primeiramente a ajuda do Pai Celestial, de Jesus e dos amigos espirituais, sem os quais a nossa vida se torna muito materializada, e tudo que é muito materializado, ela se perde
no tempo, no espaço. Vamos buscar dentro de nós essa paz interior, lutando com dificuldade muitas vezes, mas com serenidade. A doença que muitas vezes nós queremos nos livrar imediatamente, com calma, com serenidade, podemos conseguir uma melhora maior. Aquele emprego que tanto queremos e vamos lutando desesperadamente, quando sentamos e pensamos qual é a maior forma de consegui-lo, as coisas se tornam mais fáceis. Esse é o caminho da paz. Esse é o caminho daqueles que desejam vencer suas dificuldades, mas com aquela serenidade que todos nós precisamos. A compreensão é um grande caminho para vencermos as nossas dificuldades, tanto referente aos que nos rodeiam, mas para conosco mesmo. Vamos ter compreensão para conosco, vamos pensar que nós não podemos ter tudo, mas podemos ir buscando aos poucos, com a nossa força, com a nossa coragem e com o amor a Deus. Que Jesus esteja com todos vocês, sejam quais as dificuldades que vocês estejam passando no momento. Caminhem com serenidade, com paz, e tudo se refletirá de uma forma muito mais satisfatória na vida de cada um. Muitas bênçãos de Jesus, muita luz, muita alegria na vida de cada um de vocês, com a graça de Deus.